Então, vamos lá. Agora sim, bom dia, oficialmente, para todos que chegaram. Gratidão, gente, por estarem aqui. Ai, deixa eu colocar aqui também. Bom, para a gente começar, eu vou fazer uma meditação, a gente vai entrar já com a meditação Gachou. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a sintonização, que bastante gente entrou em contato comigo e falou assim, qual que é a diferença do curso e da sintonização? O curso de Reiki, vocês lembram que eu contei a história do Mikao Usui na última aula? O curso de Reiki, ele é basicamente aquilo que Mikao Usui fez, de buscar as informações. As informações do Reiki, antigamente, aliás, não muito tempo atrás, elas não eram divulgadas, assim, abertamente. Hoje tem gente até tatuada com chokurei, se procurar símbolos do Reiki, tem informação em abundância na internet. No primeiro curso que eu fiz de Reiki, eles ensinavam, inclusive, a gente colocar os símbolos, quando a gente vai fazer a caixinha de Reiki, que a gente aprende lá no nível 2, a gente aprendia a desenhar os símbolos num papel, colar o papel na caixinha e depois colar um outro papel por cima, e também no caderno. Depois você desenhava o símbolo e depois você encapava o caderno, porque aqueles símbolos precisavam ficar escondidos, porque era de acesso restrito, somente as pessoas que eram permitidas se iniciar que podiam ter acesso a essas informações. Então, o que nós estamos fazendo aqui, o curso do Reiki, é basicamente isso que Mikao Usui fez quando ele foi estudar o budismo, foi pesquisar sobre a cura com a imposição de mãos, e ele foi descobrindo e decodificando os símbolos. Só que a sintonização do Mikao aconteceu lá no Monte Kurama, depois, lá já no 21º dia de meditação, quando ele recebeu aquela luz que eu comentei com vocês, né? Que vinha uma luz com os símbolos e trazendo a informação de como realmente funciona, e ele começou a receber aquela energia. Tanto que, apesar de todo o estudo que ele tinha, ele ainda não tinha conseguido efetuar curas até esse momento. E aí, quando ele saiu do Monte Kurama e começou o caminho de volta dele, foi que ele conseguiu fazer as primeiras curas. Até para a gente recapitular, quais foram as primeiras curas? A primeira foi o próprio dedão, que ele tropeçou e caiu, né, machucou o dedo, e ao colocar as mãos, o sangue estancou e a dor passou. Aí depois, descendo lá do Monte Kurama, tem aquele espaço que recebia as pessoas que subiam para meditar, subiam para jejuar, e ao descer, ele entrou lá num restaurante, um albergue, e a moça que atendia estava com muita dor de dentes, ele fez a imposição de mãos e curou a dor de dentes. E aí, a terceira cura foi no próprio organismo dele, que depois de 21 dias sem se alimentar, aliás, preparem-se, que eu vou convidar vocês para um jejum, junto comigo, não vai ser de 21 dias, fiquem tranquilos, mas imagina que depois de 21 dias de jejum absoluto, só de água, você vai lá e bate uma feijuca, você ia passar mal, ia para o SUS, né? Então, nesse caso, não, ele fez o Reiki no próprio corpo e ele conseguiu comer uma pratada sem passar mal. E a quarta cura do Reiki foi com o próprio mestre dele, que disseram que ele estava acamado, com muita dor abdominal, e ele foi lá, fez a imposição de mãos, e a dor passou, a dor cessou. E o mestre dele segurou nas mãos dele e disse assim, isso é Reiki. E foi aí que foi dado o nome de Reiki para essa energia curadora de tudo que é a energia criadora, a energia vital, que vocês sabem que a gente já tem essa energia, mas, como a gente viu na aula passada, é aquele fluxo, assim, bem pouquinho, apenas para dar sustentabilidade para o nosso organismo. Quando nós somos iniciados em Reiki, esse canal se expande. E conforme a gente vai se aprofundando na prática, no conhecimento e nas sintonizações dos próximos níveis, esse canal vai se expandindo cada vez mais. E chega um momento que é aquilo que eu falei para vocês, que você está andando na rua, até trouxe o exemplo do pneu furado, né? Você está andando e você vê que tem um carro parado com o pneu furado, né? Uma pessoa lá precisando de ajuda, e você percebe que as suas mãos começam a esquentar. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora
e a energia do reiki já está fluindo. Vocês já estão recebendo esse reiki porque as minhas mãos já começaram a esquentar. O que é isso? É a energia criadora de tudo que é, usando você como canal para emanar a luz de cura, a luz de amor incondicional para aquela pessoa. E aquela pessoa é que vai estar receptivo ou não para receber. Isso também é uma coisa que a gente falou na semana passada, que é o receptor que escolhe o quanto ele quer receber. E aí, às vezes, você fala assim, mas eu quero receber em abundância. Conscientemente, você sabe que quer receber em abundância, mas alguma coisa lá dentro te coloca em uma postura de não merecimento, de não permissão, de dúvida, que traz uma inconsistência, e por esse motivo você fala que para você não funciona em algumas situações, certo? Então, eu abri aqui no Instagram, principalmente, vou até deixar um pouquinho mais aberto para falar dessa diferença, o que é o curso e o que é a sintonização. O curso de Reiki é toda essa informação que vocês tiveram na aula passada e que vocês vão ter hoje, fechando o módulo 1, o nível 1 de Reiki. E a sintonização é um encontro individual que a gente faz para você receber essa energia. E ela, desde então, outro ponto importante, né? Desde lá, quando o Mikao Zui recebeu primeiro a sintonização, ela é passada de mestre para o aluno, que pode vir a tornar-se um mestre também, chegando lá no nível 3B. Na aula passada a gente falou, né? Do nível 1, que é a cura física, o nível 2, que é a cura mental e emocional, o nível 3A, que é a cura espiritual, né? O líder de mim, que é quando eu começo a ter mais potência na minha vida, e o nível 3B, que é o mestre, que é quando você vai para o mundo e leva essa cura para o mundo, tá? Quando você começa a passar para outros alunos e passa a ser um caminho nessa linhagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da linhagem, já vamos começar falando da linhagem depois da meditação Gachô. E aí, hoje, existem vários tipos de reiki, né? Reiki xamânico, reiki não sei das quantas, nem eu sei os tipos todos de reiki que existem aí, que as pessoas foram adaptando, trazendo as coisas da sua bagagem para adicionar no reiki. Como a minha mesa, que eu passo para os alunos do 3B, eu passo a mesa de reiki, e tem muito lá da radiestesia também, tá? Então, cada mestre, ele pode agregar o que tem na sua bagagem. Só que só é reiki de verdade se na linhagem vem Mikao Zui. E aí a gente lembra que a gente falou dos principais, né, quem foram os iniciantes que fizeram com que o reiki permanecesse, foi Mikao Zui, o decodificador, depois o Shujiro Hayashi, que foi professor não, que ele era médico da Marinha, e ele sistematizou o reiki, ele conseguiu identificar, como ele era médico, ele ia percebendo quais pontos, quais curas tinham associação com o organismo da pessoa. E a Hawayo Takata, que trouxe o reiki para o Ocidente, e a Hawayo Takata também teve participação importante nesses pontos que a gente vai entender hoje sobre o reiki, tá? Então, aí, da Hawayo Takata, ela iniciou 22 mestres, e esses 22 mestres iniciados por ela, que propagaram o reiki. Ou seja, quando você for escolher alguém para fazer a sintonização, entenda que você só está fazendo uma sintonização em reiki de verdade se na linhagem dessas pessoas tiver esses três, um desses três, tá? Que foram os que iniciaram. Na minha linhagem, depois da Hawayo Takata, vem a neta dela, e aí vem a pessoa que trouxe o reiki para o Brasil. Certo? Então, bora lá, a gente vai fazer a meditação Gachô, vou deixar aqui ativo ainda no Instagram, enquanto a gente faz a meditação, e depois vou desconectar o Instagram, porque essa aula, a gente vai direto para entender os pontos do reiki, entender como funciona o Chokurei, que é para quem vai aplicar o Chokurei. Então, eu não escolho, eu sei que tem muita gente que deixa isso solto na internet, embora as informações que eu vou trazer aqui para vocês, vocês podem procurar que vocês não vão encontrar, porque eu vou mais profundo, assim como foi a aula passada.
Então, eu não escolho deixar solto, porque quais são os riscos? A gente falou também na aula passada dos riscos de você querer usar, assim, eu já sou Theta Healer, eu já entendo de energia, eu vou usar esses símbolos aqui e vai funcionar do mesmo jeito. Não vai, gente, você pode ser terapeuta multidimensional, você pode ser o que for, pode trabalhar com barros, o que for. Se você não fizer a iniciação em Reiki, não vai fluir a energia. E se você não tem um bom preparo físico, emocional e espiritual, se você tentar usar, isso daí pode ser prejudicial para a sua vida. Você vai ver que você vai tentar usar e aí as coisas vão começar a acontecer, porque você está tirando energia da sua energia vital, que vocês viram na aula passada, que é aquele canal fininho, para aplicar num desejo, para aplicar num amigo, para aplicar em qualquer outra coisa, tá? A Ivete, assim, ó, concordando, né? A Ivete Reikiana tá muito bem disso, né? Então, é isso. O que mais que a gente tem de importante aqui para trazer com relação a isso? Acho que podemos... Alguma dúvida até aqui? Senão a gente pode ir para... É realmente muito sério. É sim. Não é por isso que eu não escolho deixar gravado essa parte que é a parte da aplicação mesmo. Para vocês que estão aqui, ok. Mas para quem vai pegar aí pela internet, eu não escolho fazer parte disso que pode prejudicar os outros. Um outro ponto importante, a iniciação, ela pode ser feita de forma presencial, ela pode ser feita de forma online, ao vivo, eu com a pessoa de forma online. Hoje, eu ainda escolho fazer assim, e é uma questão pessoal minha, e eu vou explicar para vocês por quê, mas ela também pode ser feita de uma forma gravada. Por exemplo, a mesa. Quando a gente fez a mesa da prosperidade, o que eu fiz? Só vai participar da mesa quem se inscrever até tal dia, porque eu vou colocar vocês na mesa. Eu poderia, se eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu poderia ter feito a mesa, ter gravado e ter colocado ela à venda para quem quisesse acessar depois, receber essa energia, entende? Porque de acordo com a física quântica, um dos princípios da física quântica é a não localidade. Então, mesmo a pessoa que não colocou o nominho e a data de nascimento aqui no testemunho, mesmo a pessoa que não esteve comigo fazendo a mesa durante esses 21 dias que nós fizemos, se ela comprasse e fosse assistir depois, ela receberia do mesmo jeito, de acordo com a não localidade, né? A mesma coisa o Reiki. Se eu fizer uma guiança aqui, eu sintonizo que todas as pessoas que tiverem acesso a esse áudio vão receber essa canalização. Eu posso fazer essa sintonização e eu escolho fazer isso no futuro. Mas por que eu ainda não escolho fazer isso? E vamos ver, quando eu escolher no futuro, como que eu vou... Tudo eu preciso encontrar alternativas para poder fazer aquilo. Por quê? O que acontece? Quando você se torna reikiano, quem aqui, vocês que estão me acompanhando, sei que muitas já são reikianas, quem aqui é reikiano e não tem acesso àquele mestre? Pode ter alguma dúvida, pode ter tido aí quando começou alguma dúvida, algum desconforto, e não teve acesso àquele mestre que te iniciou, entende? É por isso que eu prefiro fazer de forma... Posso até fazer com um grupo, mas um grupo que está ali junto comigo, entende? Porque uma vez que você é iniciado, a pessoa que te inicia passa a ser seu mestre por toda a vida que você tiver qualquer problema. Não, peraí, calma. Corrigindo, não é qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer questão com relação ao Reiki, a pessoa que te iniciou, de acordo com os princípios que Mikao Usui nos trouxe, e a gente vê que isso não acontece na prática por aí, mas essa pessoa precisa estar aberta e você precisa ter um livre acesso a essa pessoa, tá? Então, isso é um ponto muito importante também quando escolher se iniciar. Já tiveram várias pessoas que já eram reikianos, inclusive a Paty, que faz parte lá do nosso grupo, ela já era reikiana nível 3B, e ela escolheu refazer a iniciação dela comigo, porque ela tinha algumas questões aí que ela quis rever. E agora ela vai dar o primeiro curso de reiki dela no domingo, e eu tô super feliz por ter sido canal. Então, é isso, gente. Bom, se não temos dúvidas até aqui, bora para a nossa meditação e bora começar a nossa aula.
Gente, quem tá aqui no Instagram, tô vendo a Dani. Você tá fazendo aí, mulher? Vem aqui pro nosso encontro. A Dani do nosso grupo tá no Instagram. Então, quem tá aqui fora do grupo, ou mesmo que não seja, quiser vir aqui pro encontro, só entrar lá. Aí, ó. A Elis tá chegando. Mais gente chegando. Elis chegou na hora certa, que agora a gente vai começar para valer. Então, se aquietem, fechem os olhos, se colocam em postura de recebimento. E na meditação Gachô, a gente une as mãos em posição de oração e os nossos dedões, eles ficam aqui, ó, no nosso coração. Alguns mestres também usam esse dedão aqui na boca. Pode ser assim também. Mas eu me sinto mais confortável, eu aprendi e eu pratico aqui no coração, tá? Como se você estivesse pressionando o chakra cardíaco. Pode falar, Ivete. Eu até então, uma dúvida que me acompanhava, e agora eu vou ver contigo. Eu tenho dúvidas em relação às pernas, aos pés. No momento da meditação Gachô? No chão, ou pode ser dobrado? Tá, você não é a primeira que me traz essa dúvida, só para falar quem está ouvindo aqui no Instagram, que não te ouviu. Tem uma dúvida que surgiu aqui, e para você que também é reikiano, gente, essa dúvida é muito comum. Já várias pessoas me chegaram com essa dúvida. Se você pode cruzar as pernas ou não na meditação Gachô. Porque existe alguns cursos de reiki aí que dizem que você não pode cruzar as pernas, porque se você cruzar, você bloqueia a energia. É isso que você recebeu também? Essa informação que você recebeu? Cara, na real, você pode cruzar. Não tem problema algum. Por quê, meus amores? Porque a energia, ela passa aqui, ó, pelo seu canal dos chakras. Então, a energia, ela vai se conectar com a Terra a partir do seu chakra básico. Você não precisa estar com os pés apoiados no chão para essa energia se conectar com a Terra. Tá? Então, você pode sim fazer. Eu prefiro fazer com os pés unidos, os pés no chão, mas você pode sim fazer naquela posição de lótus. Certo? Então, bora. Mãos no coração, aqui, ó, dedão. Um ponto importante da meditação Gachô é que, assim, a gente não consegue parar de pensar. Muita gente tem dificuldade com meditação porque acha que meditação é silenciar a mente. E, de verdade, meditação é silenciar a mente, mas não é parar de pensar, é você reduzir o fluxo de pensamentos, tá? E como é que a gente faz isso? A gente começa a se observar, né? Quem sou esse eu que observa? A gente vai fazer isso aqui junto. E uma coisa que a gente usa muito como um gatilho para se observar, gente, não repara minhas unhas, tá? Começou a lascar tudo, não deu tempo de arrumar. Esse dedo aqui, ó, pode ser, uns falam indicador, dedo do meio, eu uso esse daqui porque ele é o maiorzinho, tá? Toda vez que você perceber que a sua mente começou a voar, você vai voltar a sua atenção aqui. E você pode, assim, dar leves toquinhos, só para falar, eu tô aqui, eu estou aqui agora. Eu posso deixar esse pensamento ir, tá? Só qualquer coisa que você se lembre, assim, percebeu que a mente começou a voar, você faz assim, tá? Outra coisa importante da meditação é que a gente começa a estar presente para aquilo que a gente está pensando, né? Na correria do dia a dia, você nem sabe que você está pensando um monte de coisa. Você só vai saber quando você se coloca em posição de meditação. Só que aí o que acontece? Às vezes começam a vir coisas que você tem que fazer, começam a vir preocupações. E nesses 5 minutos de meditação, você não pode fazer nada para resolver essas preocupações. Então, a única coisa que você pode fazer é falar para sua mente, ok, já estou ciente do que você está querendo me dizer, mas pode ir agora. É como se fossem, assim, borboletas que vêm e vão, vêm e vão. Você não entra naquele pensamento e começa a viajar nele, né, a devagar naqueles pensamentos. Então, agora para de falar e vamos lá. Posição de meditação, coração, dedão aqui, ó, no chakra cardíaco. Feche os olhos. Puxa o ar, solta o ar.
E vai percebendo a sua respiração. Tome 3 respirações profundas para oxigenar a mente. E apenas se mantenha conectada com a sua respiração. Percebe a temperatura do ar que entra. Percebe o caminho que esse ar faz pelo seu corpo, do momento da inspiração até a expiração. Observe as sensações no seu corpo. Observe o aroma do seu espaço. Observe os ruídos. O que tem mais distante? Qual é o barulho mais longe? De que direção ele vem? E se você é capaz de observar, quem é esse eu que observa? Capta essa presença. Quem é esse eu que observa? E agora, vamos tomar presença para os princípios do Reiki. Só por hoje, eu sou calma. Eu lido com tranquilidade diante dos desafios do dia. Só por hoje, eu confio. Eu me sinto segura diante da turbulência. Só por hoje, eu sou grata. O mundo pode estar desabando, mas eu agradeço por todos os casquinhos que estiverem caindo. Eu agradeço por cada passo, por cada respiração, por cada batida do coração. Eu agradeço por cada pessoa que cruza o meu dia, por cada acontecimento, seja ele bom ou ruim. E tudo aquilo que me desagrada, eu vejo com gratidão, porque sei que é um grande aprendizado. Só por hoje, eu trabalho honestamente. E isso significa dizer que por mais que exista algo que me incomode no meu trabalho, eu trabalho com presença, com dedicação. E só por hoje, eu sou gentil com tudo e com todos. Independentemente do que me façam, eu sei reagir com gentileza. Eu sei me impor se for preciso, mas com gentileza.
Quando estiverem preparadas, podem ir voltando para o aqui e agora. Corações do Instagram. Não sei se fluiu a meditação para vocês, porque meu telefone estava tocando e ficou piscando aqui. Eu vou cortar esse pedacinho e vou postar depois. E beijos. Até mais. Gente, eu vou ter que. Sinto muito, mas vou ter que dar uma pausa, porque estão insistentemente aqui ligando da escola. Peço com licença para vocês, que eu até terminei a meditação rápido, já estava terminando, mas é porque me ligaram com insistência. Só um minutinho. Vou colocar aqui no mudo rapidinho, tá? Se vocês quiserem aproveitar para ir pegar um copo de água. Então, meu pequeno, eu não devia nem ter desligado o microfone. Meu pequeno tá reclamando que tá com dor de barriga e dor de cabeça. Aí eu falei para ela, quer? Fala para ele fazer o reiki, que assim que eu sair do meu compromisso, eu vou buscá-lo. Então vamos lá. Tá gravando, saiu do mudo. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação. Peraí. Me dá um okzinho aqui, se vocês estão vendo a minha tela. Sim?
Maravilha. Da outra vez, eu deixei a tela pequena para eu conseguir ficar olhando aqui, tá? Mas eu acho que a tela grande fica melhor. Então, eu vou deixar a tela grande. Qualquer intercorrência aí que tiver, vocês abrem o microfone para me chamar, tá bom? Acho que assim fica melhor. Então, vamos avançar naquele ponto, né? Aqui, a nossa programação, então. A gente já falou dos pilares do Reiki. Vamos falar da linhagem. Eu vou abrir aqui um certificado para mostrar para vocês a linhagem. A gente vai falar do símbolo sagrado do Chokurei, que é o Chokurei, que é o símbolo do nível 1. A preparação de ambiente, a posição das mãos, a autoaplicação, aplicação em outras pessoas, plantas, animais, imóveis, objetos e a prática de 21 dias de autoaplicação. Um ponto importante, gente, é sobre a sintonização, que a gente precisa de 3 dias de preparo para essa sintonização. E esses 3 dias de preparo podem já ir trazendo algumas questões. Algumas pessoas já até sentem cartazes, né? Dor de cabeça, enjoo, que é o corpo reagindo a isso. O que seria esse preparo? O preparo seria não evitar, né? Ah, comi, não posso fazer? Pode fazer. Mas é evitar bebidas alcoólicas, evitar sexo, evitar carne, né? E evitar muitos produtos industrializados. Impossível, hoje em dia, não comer nada industrializado, mas a gente pode evitar, tá? Por quê? Lembre que a gente falou que tudo é energia e que a gente vai acontecer o quê na sintonização? A gente vai receber essa energia, essa amplitude de energia. E se o nosso corpo estiver muito denso, o que vai acontecer? Ou a gente vai passar mal, porque vem aquela energia totalmente diferente daquela densidade, e a gente não vai estar apto a receber. Aí você fala, o que sexo tem a ver com isso? A nossa energia sexual, quando a gente tem relação sexual, existe uma troca de energia e um desgaste de energia ali, tá? E nessa troca de energia, você doa o que é seu para o parceiro, e o parceiro doa o que é dele para você. Então, você acaba trazendo uma densidade do parceiro que não é sua. E além também daquele desgaste de energia. A gente, lá no nível 3, a gente fala bastante do preparo da Kundalini para que a gente possa ir se espiritualizando, tá? E aí vocês conseguem entender melhor o porquê disso. Que mais? Então é isso, bebida alcoólica, carne, qualquer substância que pode ser nociva nesses 3 dias que antecede a sintonização. E eu gosto também, assim como eu falei para vocês antes do curso, levem para o travesseiro aquilo que vocês querem mudar na sua vida, para que vocês estejam receptivos para o insight. Então, eu costumo orientar também que nesses 3 dias que antecede as sintonizações, vocês estejam mais presente para a vida de vocês, tá? Então, dito isso, bora para frente. Eu ouvi um barulhinho aqui. Será que foi vocês falando alguma coisa? Ah, alguém querendo entrar. Pronto. Liberado aqui. Vou expandir minha tela de novo. Então, falamos dos fundamentos holísticos, da profissão, como começar, postura profissional, o que é energia. Ai, falamos muito desse tema que eu amo, que são os corpos sutis. Os chakras, para que serve a iniciação? Essa imagem que eu acho que fala tudo do Reiki, os benefícios, ideograma, a história do Reiki, características, funcionamento do Reiki, os símbolos maravilhosos, um pouquinho do que é cada nível, os princípios do Reiki, e a gente começa aqui agora.
Meditação gachô, já nem precisa falar muito, né? Que é isso que a gente acabou de fazer. Mãos aqui, ou pode ser também aqui. Não precisa estar com os pés no chão, embora muitos nos cursos de Reiki diz que não pode cruzar. E fazer essa sintonização, essa abertura que nós fizemos. Aqui tem um ponto muito importante para trazer. Mais para frente, a gente vai falar do passo a passo, né? De como fazer, de como aplicar o Reiki. Muitas pessoas nessa meditação gachô costumam fazer uma oração. E tá tudo bem, você pode fazer a oração que você quiser. Inclusive, tem gente que traz o Pai Nosso para um curso de Reiki. Só que se eu tô falando que o Reiki, ele tá desconectado de qualquer religião, que sentido tem eu fazer Pai Nosso num curso de Reiki? Não tem sentido. Então, você se conecta com a força, com a oração que você acredita, e você pode trazer isso aqui para esse momento. Mas aí, quando você está atuando de forma profissional com isso, você precisa estar presente ao fato de que cada um tem a sua crença, de que cada um carrega a sua verdade, e que tudo é verdade, né? É apenas uma forma diferente de se chegar no Criador. Então, é lógico que é uma escolha. Eu posso escolher preparar o meu espaço só com imagens de Buda. E aí eu vou atrair somente as pessoas que pensam como eu, que acreditam em Buda, entende? Mas o bacana, para a gente estar mais harmonioso com tudo e com todos, é que seja algo neutro. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá nos preparos. Mas como essa parte da conexão geralmente é nesse momento de meditação, eu achei importante já trazer isso para vocês, tá? Então, primeiro passo, mãos unidas no centro do peito, focar a atenção nas mãos e observar a energia. Sempre que houver alguma dispersão, voltar o foco novamente para as mãos, e em especial os dedos médios aqui. Respirar profundamente, o ar que entra e o ar que sai, passando por todas as células e eliminando para o solo através dos pés ou do chakra básico a energia que não te serve mais. Rei-ji-ho, segundo pilar, é a nossa conexão, que é esse momento que entra a oração que você escolhe fazer ou que você não escolhe fazer. Você pode se conectar com Deus dentro de você. Lembra lá nos corpos sutis que toda a divina trindade está dentro de mim? Então, você vai escolher a forma como você vai fazer essa conexão. Mas é um momento de se conectar, de pedir guiança para aquele ser que você acredita, tá? E aí você segue o que é melhor para você, segue a sua intenção. Esse aqui é um pouquinho do que eu falo, mas aí fica a critério, tá? Chiryo. O Chiryo é diferente do Chiryo-ho, que é a técnica do umbigo. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu costumo passar lá no nível 3A, porque eu sinto que para essa técnica fluir melhor, é importante a gente ter o Daikomyo, tá? Mas vou até mostrar para vocês como que é essa técnica, mais lá para o final, um extra que nem está aqui na apostila, mas depois vou até incluir. Então, o que que é? É o tratamento em si. Então, costumo fazer assim na hora da aplicação. Meditação gachô, Rei-ji-ho, eu trago a mão para cá para me conectar com o divino criador, a divina presença que há em mim. E o Chiryo é assim, como se eu agradecesse, sabe, ao divino, me colocando de verdade como canal. É o tratamento em si. Chiryo significa tratamento completo. Então, eu levanto as mãos assim e como se eu dissesse, estou aberta para ser um canal. E nesse momento, o que é importante? A gente soltar qualquer intenção. A pessoa veio procurar o Reiki porque está com cólica. Só liberar quem está chegando aqui. Então, a pessoa veio procurar o Reiki porque está com cólica. Você não tem que querer resolver a cólica da pessoa. Você apenas vai se colocar como canal
E isso faz com que você se abra para a intuição, que vai te vir o que precisa ser dito para a pessoa, vai te vir o local exato que você precisa colocar as mãos, que você precisa fluir mais energia. Você pode até fazer qualquer analogia, a gente falou bastante lá na aula passada sobre os chakras e as disfunções. Aí você vai lá pesquisar a sua tabelinha e vai falar, tá aqui, né? Eu vou ficar aqui no chakra sexual da pessoa, porque a cólica tem a ver com isso. E sim, a cólica tem a ver com o chakra sexual, mas pode ser que tenha alguma outra disfunção no corpo dela associada com aquela cólica. Então, segue a sua intuição. Se a sua intuição está falando, fica no cardíaco, você não vai querer ficar no chakra sexual, porque você sabe que o sexual pode estar afetando, entende? Então, basicamente é isso, é o tratamento em si. O momento no qual você inicia a aplicação, a partir daqui é seguir a intuição e apenas estar presente para esse momento. E aí, importante, você pode observar e pronunciar o reiki. Você já fez, né, na traçada, a gente vai falar isso lá na frente, na forma de aplicar. Nesse momento, antes da meditação do Osho, você já traçou. Enquanto você está lá fazendo a aplicação, você pode ir mentalizando o Chokurei, e você pode ir... Ai, gente, fugiu aqui. Mentalizando a imagem e o som. Pronunciando, assim, não precisa ficar falando Chokurei, 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 mas, assim, internamente. Chokurei. Gente do céu, Chokurei. Deixa eu colocar minha câmera para cá, porque eu não estou enxergando a minha telinha. Significa Deus está aqui. É o símbolo que nos conecta com o divino, considerado o interruptor, pois ele abre a energia, aumenta o fluxo energético, desbloqueia e alinha os chakras, transmuta a energia, ou seja, ele transmuta aquilo que está denso no nosso corpo por uma energia mais harmoniosa, purifica, energiza, protege alimentos, cristais, lugares, objetos, pessoas, tudo. E aí, qual que é o símbolo do Chokurei? E olha isso, o Chokurei, ele abre qualquer sessão de reiki. E aí, percebe aqui que ele faz assim, ele desce até o chakra básico e ele vem fazendo uma espiral, conectando todos os chakras. Olha como que é incrível. Como todos os símbolos têm um significado, tem uma comunicação, entende? Aí aqui eu costumo trazer, vocês podem depois pegar essa imagem e ir treinando o desenho da imagem. Nos encontros presenciais, eu costumo imprimir essa folhinha e deixar esse espaço para a pessoa ir desenhando o Chokurei. Iniciação ou sintonização. É um pouquinho do que a gente falou no começo. A iniciação é algo sagrado que precisa ser respeitada e passado através de um mestre reiki devidamente capacitado. Durante o processo de iniciação, é feita uma programação na glândula pineal para que o novo iniciado possa canalizar a energia reiki. As iniciações em reiki abrem e expandem o ki, permitindo que o iniciado possa canalizar e doar a energia reiki. Os canais energéticos são desbloqueados, equilibrados e ativados. É por isso que é importante a gente usar o reiki apenas quando somos iniciados, porque ela vai expandir esse nosso canal de energia, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês. E isso a gente também já falou, riscos de aplicar o reiki sem a iniciação. Perder a energia vital, desgastes físico, desarmonia energética e doenças física e emocional. Como aplicar o reiki? O passo a passo aqui de como que a gente aplica o reiki. E de verdade, esquece esse passo a passo e faz do jeito que você sente que deve fazer. Mas quando a gente está começando, é importante que a gente tenha um passo a passo, senão a gente fica muito perdido, tá? Conexão com o divino, que é aquele momento, né, da meditação Gachô, você já vai fazer essa conexão. Preparação
do ambiente. É bacana, se você vai atender outras pessoas, que você prepare, energize e proteja esse ambiente antes de receber a pessoa. Se você vai fazer em casa com o cachorro, você pega o cachorro no colo e está tudo bem. Vai fazer em casa pela plantinha, você não precisa levar lá algo que represente fogo, algo que represente o ar. Já pensou? Cada aplicação de reiki que eu for fazer aqui, eu precisar trazer todas as representações para o meu ambiente? Não precisa. Limpeza energética e proteção do ambiente antes, por quê? Isso aqui é fundamental. E também não é algo que a gente tenha que ter trabalho. Só você mandar um chokurei para o ambiente, você já está intencionado. Quanto mais prática a gente vai tendo, mais poder a gente vai adquirindo para fazer todo esse preparo. Por quê? Como é que eu queria trazer algo aqui para explicar isso para vocês? Lembra que a gente falou na aula passada que a aura, quando a gente está denso, a aura se retrai, ela diminui, né? A gente falou que a aura ela pode alcançar um espaço longo, mas quando a gente está num ambiente denso, a nossa aura diminui e a gente fica suscetível a receber qualquer coisa que venha, tá? Então, o que é esse preparo do ambiente? Eu afastar, eu expando a minha aura também, eu afasto tudo que possa interferir na minha conexão, para que eu possa garantir que o que eu estou recebendo é a energia criadora de tudo que é. Então, preparo do ambiente para eu atender outras pessoas, a gente vai até falar disso mais lá para frente. Mas, enfim, preparo do ambiente. Mais lá para frente eu aprofundo essa parte. Autoproteção. O que é autoproteção? Eu vou traçar um chokurei, eu me visto com esse chokurei, eu selo cada chakra, trago um chokurei e vou selando chakra básico, outro chokurei, chakra sexual. É mentalizar, gente. Lembra do poder da sua imaginação. Quando você está fazendo isso, você está se conectando com essa energia que está no universo. E no começo, é realmente muito importante fazer isso toda vez que você vai aplicar. Hoje, eu faço isso no começo do dia apenas, não fico fazendo antes de cada aplicação. Mas, assim, é importante você fazer isso todos os dias. Aqueles 21 dias de prática, é importante a gente fazer isso. Aí eu vou selando todos os meus chakras, né? Eu vou me protegendo, e isso vai trazendo a harmonização. E as mãos do reikiano, que é uma mão em concha. Se você ainda não sente muito a energia nas mãos, você pode friccionar. Pode você friccionar, você está trazendo essa energia, você consegue ir percebendo o seu campo, tá? Final, a desconexão. Esqueci. Vou ter algum problema? Não, a hora que você lembrar, você se desconecta. Eu vou ensinar as técnicas de desconexão também mais lá para frente. E o agradecimento. Lembrando que nós nunca estamos sozinhos, que as forças espirituais estão com a gente, estão fluindo através de nós. Então é bom, né? A gente agradecer por essa divina presença. Pontos de atenção. Fazer uma entrevista inicial para compreender a necessidade do cliente. Aí você fala, mas Vanessa, você não falou para eu soltar, né? Para o universo aí, que eu não tenho que ir para a sessão com intenção? Sim, eu não tenho que ir para a sessão com uma intenção daquela cura que o cliente busca. Mas quando eu consigo fazer essa anamnese, eu me abro para receber a resposta. Né? Eu fazer a anamnese é como se eu estivesse mandando para o universo. O universo, eu estou aqui, buscando cura para essas coisinhas que estão aqui. E aí, eu solto, eu faço a anamnese, eu solto e fico em posição de recebimento para deixar vir as intuições. A gente já falou sobre isso, somente um médico pode diagnosticar, tomem muito cuidado com isso. Não se envolver emocionalmente com o cliente. Isso é muito importante. É natural que você vai receber pessoas que vão ser um espelho para aquelas coisas que estão acontecendo dentro de você. E se você sentar e chorar com o cliente, você vai prejudicar a ele e a você também, tá? Então, cuidado.
para quando você receber esse cliente que está reverberando algo que tem em você, você não fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou tratar ele se eu não sei nem como resolver isso em mim? Cuidado com isso, tá? Agradeça sempre que essa pessoa vier despertar uma ferida sua, porque você vai receber uma intuição para a cura daquela pessoa, e automaticamente isso também vai ser a sua cura, tá? E um outro ponto importante dessa parte aqui de não se envolver emocionalmente com o cliente é para você não entrar na questão de dó, tá? Vamos supor, o cliente trouxe uma questão que não é uma questão sua, mas você se coloca numa posição, meu Deus, eu não saberia como lidar se eu estivesse passando por isso que ele está passando, tá? Não entre nessa energia, porque quando você entra nessa energia, você tira o poder do seu cliente, tá? Você está falando para ele que ele não tem poder para resolver isso. E observe o que isso está falando sobre você, tá? Porque toda vez que a gente entra com essa postura de dó, essa postura de pena, é porque você sente que você não seria capaz de lidar com aquela situação. Mas entenda que Deus nunca dá uma cruz maior do que aquilo que a gente pode carregar. Então, se o seu cliente recebeu aquela cruz, é porque ele tem potencial para carregar ela. E tem uma lição para ele, e ele vai se sair muito melhor depois de tudo isso, tá? O que mais? O tempo para posição de mãos, de 3 a 5 minutos, é o que diz a lenda, é o que a gente aprende, é o que vem desde lá de cima, mas que isso não seja um empecilho para você não fazer. Meu Deus, 5 minutos em cada ponto vai dar 1 hora, mas preparar o ambiente. Não tem esse tempo, pronto, esqueci, o rei que morreu para mim. Cuidado com isso, tá? É melhor você... A gente até falou um pouquinho disso na aula passada também, né? É melhor você tirar 15 minutos e você escolher de que forma você vai aplicar aqueles 15 minutos do que você não fazer nada porque você não tem 1 hora para ficar 5 minutos em cada ponto. O corpo pede, mas não precisa... Pede não, o corpo pode, mas não precisa ser tocado. E, ó, vem a palavra pede, porque muitas vezes pode ser que o corpo peça realmente para ser tocado. Aquele cliente, ele pode estar precisando de um toque, tá? Mas a energia, ela flui, mesmo que você não toque o corpo do cliente. Por quê? A região lá do chakra básico, você não vai sair colocando a mão nas partes íntimas da pessoa, né? Mas pode, mas não precisa ser tocado. Aqui são as posições sugeridas para um tratamento completo. Tá? A gente começa aqui, aí a gente vem aqui, aí a gente coloca a mão aqui atrás da cabeça, tá? Quem faz barra sabe que esse ponto aqui é o ponto do poder. Aí, a gente coloca as mãos aqui assim, a pessoa, aqui no peito. Eu gosto de fazer assim, muitas vezes. Eu coloco uma aqui no timo e uma aqui assim. Aí, você pode colocar aqui, ó, nessa região do plexo solar. Aí, você vem descendo as mãos nessas posições. Essa imagem tá bem bacana com as posições. Aí as mãos lá nos joelhos, lembra que o joelho nos traz flexibilidade, e as mãos nos pés. E a gente também pode não esquecer do corpo todo e fazendo o reiki. Vamos passar por essas sugestões aqui também. Agora a gente vai se aprofundar em cada uma das posições e eu vou ler a apostila aqui para vocês. Um ponto importante, quando a gente se inicia no nível 1 do Reiki, lembra que o nível 1, ele é a cura física, tá? O Chokurei, ele traz cura física, traz proteção, traz equilíbrio das energias. Mas o corpo emocional, ele pede o Seireki. Então, essas questões mais emocionais, não que quando você faz o Chokurei, não vai trazer um alívio para essas questões, ele traz. Mas o símbolo que você vai usar para essas questões é o Seireki, que você aprende no nível 2. Eu já vou falar aqui o que é
como cada posição atua. Mas lembra que quando eu falo corpo emocional, o corpo mental, eu uso o Chokurei, desculpa, o Chokurei não, o Honsha Shonen, que é lá no nível 2 também. E aí depois o corpo espiritual, eu uso o Daikomyo, que é no nível 3A, tá? Então, tá aqui a informação, mas ela só é potencializada com esses símbolos que a gente aprende lá na frente. Hoje, com o símbolo que a gente aprende hoje, quando a gente sintoniza no nível 1, é o que está aqui escrito corpo físico, tá? Primeira posição da cabeça, trabalha qualquer problema com olhos, visão, cores, claridade, qualquer tipo de fobia, sabe? Glaucoma, que você pode, eu falo cores porque você pode emanar uma cor que te venha por intuição da cromoterapia. Você pode associar no reiki cristais, pode associar cromoterapia, pode associar incensos, aromoterapia, qualquer outra terapia pode ser associada com reiki. Por isso que eu falo, o reiki não exclui nenhuma outra terapia, porém ele potencializa todas as terapias. Problemas com nariz, rinite alérgica, carne esponjosa, né, adenoide, desvio de septo, congestão respiratória, problemas com maxilares, mandíbulas, gengivas, dentes, pH da mucosa da boca, porque eu tô pegando aqui, ó, todo o rosto. É lógico que quando eu fizer aquela posição aqui, a posição da tireoide, eu vou estar trabalhando também essa parte de maxilar. Derrame, alergia, resfriado, asma, alergia eu trato também no cardíaco, equilibra a glândula pituitária, porque está vindo direto aqui também, que também se denomina hipófise. E aí, no corpo emocional, reduz o estresse, alivia a ansiedade, proporciona relaxamento, inclusive em nível neurológico. Mental, alivia e diminui a confusão mental, gerando equilíbrio e claridade de pensamentos e ideias, permite aumentar a capacidade de concentração e centralização do indivíduo. Equilibra o chakra frontal, permite que adentremos no nosso eu superior e estar conectado com a nossa própria sabedoria. E nos abre para as energias superiores. Quando chego lá no nível 3A, gente, o 3A, quando eu fiz o 3A, foi tão potente para mim que vocês não têm ideia. Permite perder a sensação de dualidade, de alcançar a consciência. Beneficia o plano de devoção espiritual, favorecendo a meditação e o estado de concentração. Segunda posição, ouvidos. Trabalha diretamente com o cérebro, atuando do lado direito e esquerdo, incentivando a produção, criatividade, pensamentos, memória. Equilibra as glândulas da hipófise e pineal, trabalha a disritmia cerebral, convulsões e aneurisma. Alivia rapidamente dores de cabeça, enxaqueca, auxilia na recuperação de pessoas que estejam drogadas ou alcoolizadas. Por quê? Traz equilíbrio. Eu equilibro o meu lado direito com o meu lado esquerdo. Reduz preocupações, histeria e estresse. Ajuda a aliviar a depressão, angústia, medos, todos os estados patológicos de pânico. Promove o relaxamento, equilibra a pessoa nos casos que predominam a emoção ou raciocínio. O corpo emocional, todos os pontos que eu vou estar trabalhando, eles trabalham em conjunto. Então, vocês vão ver que em todos os pontos eu vou falar que ele alivia a depressão, alivia a ansiedade. De uma forma geral, todos os pontos trazem esse alívio. Corpo mental. Trabalha doenças mentais, desenvolve clareza de pensamentos, serenidade, estimula a rapidez de respostas, estimula uma visão clara da vida e dos problemas. E no corpo espiritual, aumenta a capacidade de receber energias superiores, expande a consciência e a interação com a sabedoria cósmica, com os registros akáshicos. Promove a lembrança de sonhos e vivências anteriores, trazendo mais insights. É exatamente isso que eu falei, que o nível 3A, ele me abriu, me expandiu muito, porque foi quando eu comecei a ter mais conexão com os insights. Terceira posição da cabeça, que é aquela banda de poder.
harmoniza o funcionamento da glândula pituitária ou hipófise, trabalha com a medula e o cérebro, abrange a base do cérebro, harmonizando as funções desempenhadas por ele, que se encontra na parte posterior da cavidade craniana. Diminui a tensão do pescoço e descontrai a parte superior das vértebras cervicais. Regula o sono, ajuda a dormir por falta de sono, por acordar, por excesso deste. Trabalha o lobo occipital, que se encontra na parte posterior do cérebro, onde localizam os centros da visão. Regula o peso e a fome, atua em problemas relacionados com a fala e a gagueira, alivia dores de cabeça na base do crânio, trabalha pessoas que estão em estado de choque por acidente, em coma ou desmaios, trabalha qualquer vício, diminui a compulsão e trabalha a coordenação e equilíbrio, labirintite. Percebem que só o Chokurei, ele já é muito potente. Desenvolve bem-estar, relaxamento e tranquiliza os pensamentos, diminui estresse, depressão, irritação, preocupações, tremores e traumas. Corpo mental, traz clareza de expressão de pensamentos e ideias, promove serenidade, criatividade e produtividade. No corpo espiritual, trabalha o chakra frontal em sua parte posterior, expande o recebimento de energias superiores, propicia a lembrança de sonhos e vidas passadas, abertura do terceiro olho, desenvolvendo o instinto e a paranormalidade, ou seja, a capacidade de se conectar com essas forças. A quarta posição, que é aquela que é assim, trabalha com o metabolismo, as glândulas da tireoide e paratireoide, que está localizada nessa região, regulam o metabolismo e o crescimento. As glândulas paratireoide consistem em 4 diminutos corpúsculos ligados à tireoide. Controlam o metabolismo do cálcio, contribuindo para o controle de tônus muscular. Trabalha os maxilares, mandíbulas, amígdalas, garganta e faringe. E trabalha as glândulas salivares. Trabalha a drenagem linfática e gânglios cervicais superiores, equilibra a pressão sanguínea alta e baixa. A garganta é um centro de expressão, criatividade e comunicação. Ponto importante, agora, nessa época de pandemia, de Covid, que muitas pessoas perderam o paladar, né? Eu já ouvi pessoas dizerem que depois de 1 ano de Covid ainda não tinha recuperado o paladar. Essa posição é bem interessante para isso, tá? Também traz muito, tanto o timo quanto essa posição trabalha bastante a imunidade. Corpo emocional. Neutraliza sentimentos como raiva, hostilidade, ressentimento, nervosismo, medo do fracasso. Desenvolve autoestima e autoconfiança. Lembra que a gente falou de cada um dos chakras? E o laríngeo, essa questão de ir para o mundo, percebe a correlação aqui com o corpo emocional? Corpo mental. Desenvolve calma, relaxamento, diminuição do senso crítico, bem-estar, claridade, estabilidade mental, tranquilidade e prazer de viver. E o corpo espiritual, coloquei 2 vezes aqui, tenho que ajustar. Trabalha o chakra laríngeo, ajuda a manter a sintonia com a espiritualidade na forma mais criativa e sincera. Importante essa parte da observação aqui. No Reiki, a gente tem as posições da frente do corpo e tem algumas posições posteriores também. Só que a energia, ela flui, você não precisa aplicar na frente e atrás. Por exemplo, você vai fazer uma auto-aplicação e você está com dor aqui no trapézio. A gente não tem facilidade aqui de acessar o trapézio, né, para eu fazer uma auto-aplicação. Então, eu vejo aqui onde é que está a minha dor lá atrás e espelho ela e aplico o reiki aqui na frente, tá? E também a pessoa, né? Você vai colocar a pessoa na maca para aplicar, às vezes a pessoa não se sente confortável de virar. Ou, às vezes, o tempo que você tem de aplicação não dá para você aplicar na frente e atrás. Então, tá tudo bem aplicar só na frente. É lógico assim, o calor da mão, ele traz um conforto
maior quando você coloca a mão na região, ele traz um conforto maior, mas a energia aplicando na frente dá na mesma. Deixa eu ver aqui as observações que eu anotei. Essas são algumas recomendações de posições das mãos, porém não precisa fazer frente e costa, é exatamente isso, a energia flui. Se o cliente, por exemplo, tiver uma dor na lombar, porém não se sente confortável de deitar de bruço, você pode aplicar na região abaixo do umbigo, que a energia vai fluir. Outro ponto de atenção é que não é necessário seguir essa ordem de aplicação, e nem mesmo aplicar em todas as posições. Se, por exemplo, o cliente chegar com uma dor de estômago, você pode centrar a sua atenção no estômago, pois o nosso corpo é inteligente e puxará a energia para onde for necessário. Então, por exemplo, o cliente está com uma dor de estômago, só que essa dor de estômago pode ter a ver com chakra laríngeo, vamos dizer, com qualquer outra coisa que esteja desalinhado. Eu posso centrar a minha aplicação nessa região e ficar um tempo aqui, na ciência, na consciência de que a energia vai fluir para qualquer outra área que possa estar agregada àquele problema. Eu gosto sempre de aplicar nos principais chakras e nas mãos e pés, pois são os pontos importantes para o fluir da energia. Primeira posição no corpo. Essa posição, tá? Do cardíaco aqui. Trabalha o coração, circulação, veias, artérias que saem do coração. Harmoniza os pulmões na parte superior e as funções dos brônquios. Abrange parte da traqueia. Auxilia a drenagem linfática, equilibra o timo, que na infância desempenha importantes funções endócrinas e imunitárias. Na verdade, não só na infância, né? Embora regrida no adulto, gente, não entendi o que eu coloquei aqui. Sua influência sobre o organismo continua... tá, é isso mesmo. A ser sentida no concerne à imunologia. O que acontece? Lembra que a gente falou também que do 0 aos 7 anos, a criança, ela respira o corpo astral da mãe. Então, a criança, nesse primeiro setênio, ela ainda não tem o sistema imunológico desenvolvido. Ela encarna o corpo físico e ela começa a trabalhar esse corpo etérico. Então, tudo aquilo que acontece com a mãe, com a vida emocional da mãe, afeta o desenvolvimento imunológico dessa criança, tá? Vocês que são mães aí, observem como é que foi o primeiro ano, o primeiro setênio aí dos filhos. Então, por que isso acontece? Porque o timo na criança está sendo desenvolvido. No adulto, aqui também aumenta o sistema imunológico, mas na criança isso é ainda mais potente. No corpo emocional, essa região é o centro energético emocional do corpo, que estando equilibrada, controla o envelhecimento, evitando o envelhecimento precoce. Trabalha sentimentos de raiva, ressentimento, ciúme, amargura, hostilidade, reduz o estresse, desenvolve a felicidade, autoconfiança, prazer e harmonia. Corpo mental. Desenvolve serenidade, centralização, tranquilidade, relaxamento e calma para que possamos enfrentar os problemas do cotidiano. Corpo espiritual. Desenvolve o amor incondicional aos semelhantes e ao mundo. Segunda posição no corpo, um pouquinho mais para baixo, equilibra as funções do fígado, estômago, baço, vesícula biliar, pâncreas, diafragma, pulmão também e coluna, porque o pulmão vem também para essa parte mais abaixo. Então, é o plexo solar. Toda essa região aqui, próxima ao plexo solar, é equilibrada com essa posição. No corpo emocional, alivia o estresse, gera relaxamento, segurança, sentimento de satisfação. É onde está o nosso poder pessoal. Posição importante para períodos de mudanças bruscas na vida, fazendo com que aceitemos ideias diferentes. E agora, eu vou trazer um outro exercício que, para quem não é reikiano, também pode usar para trabalhar essa região, que é o seguinte. Aqui, como que chama aqui, gente?
Esqueci o nome dessa... Meu Deus, minha memória tá... Essa parte aqui fugiu. Enfim, você sabe, né? Essa clavícula aqui. Não é possível. Essa parte aqui, essa parte, gente, que me fugiu. Aqui tem um meinho. Deixa eu ver aqui se no chat alguém manda para mim. Me falem como que chama essa parte, por favor. Ah, vocês não estão vendo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Diafragma. Isso, é isso aí. Essa parte que tem um buraquinho aqui, sabe? Aí vocês vão encontrando o seu ponto. É um ponto que, se você fizer assim, dói. É isso mesmo, é o diafragma. Aí você vai massagear. Quando você começa a fazer esse exercício, é uma dor que incomoda. Você massageia para um lado um tempo e depois, ó, para o outro lado. E aí você vai sentir um incômodo, como se tivesse uma bolinha aí. Pode vir uma sensação assim de querer arrotar, sabe? Se vocês fizerem isso todo dia, é um exercício que ajuda a harmonizar esse chakra também, tá? É o chakra do poder pessoal. Trabalha bastante o intestino também. Certo? Então, vamos expandir aqui de novo. Agora, no corpo espiritual. Equilibra o chakra do plexo solar, aumentando a nossa resignação, gratidão para tudo que a gente tem e gera facilidade de partilhar nosso mundo físico com as outras pessoas. O trabalho do chakra cardíaco no 3, né, no nível 3, que é o espiritual, é um trabalho muito bonito, viu? É muito expansivo. Quando eu fiz a minha sincronização do 3A, eu fiquei com... Ai, gente, parecia que tinha uma bola no meu coração durante um tempo. Aí eu fiz o canto do coração para ir aliviando essa questão. Por quê? Porque o meu cardíaco estava sendo trabalhado naquele momento. Terceira posição no corpo físico. Trabalha equilibrando as funções do pâncreas, bexiga, sistema reprodutor, ovário, útero, trompas, apêndice, intestino delgado, duodeno, cólon, parte inferior do fígado, baço, vesícula biliar, glândulas suprarrenais e rins. Aqui eu acho que naquela primeira fotinho que tem todas as posições dá para ver melhor. A gente ainda pega um pouquinho dessa parte do fígado que está no nosso plexo solar e começa a pegar também um pouco já do nosso umbilical, tá? Corpo emocional, reduz estresse, histeria, frustrações, ansiedade, medos, depressão, amargura, repressão de sentimentos, melhora a autoestima, autoconfiança. No corpo mental, diminui a confusão mental e o desequilíbrio. E no corpo espiritual, equilibra o chakra umbilical. A nossa quarta posição do corpo. Trabalha vesícula, intestino, ovários, útero. Tanto que eu peguei uma gravidinha aí para trazer a foto. Próstata, vagina, cóccix, nervos, energia sexual, o orgasmo, sabe? Pode ser, essa foto tá um pouquinho acima, pode ser um pouquinho mais para baixo, assim, ó, na região do quadril. Aqui, assim, ó, tá vendo? Bem nessa região abaixo do umbigo. Corpo emocional. Desenvolve respostas emocionais saudáveis para a vida sexual, equilibrando padrões de pensamentos rígidos relacionados à sexualidade, redução de ansiedade, nervosismo e pânico. Trabalha todo tipo de vício. No corpo mental, promove a criatividade, melhorando a flexibilidade e capacidade de adaptação.
E no espiritual, equilibra o chakra sacral e também o básico. Trapézio. Ai, gente, eu adoro. Toda vez eu tenho alguma coisa para ajustar, várias coisas. Essa apostila eu fiz do zero. Então, para ela estar realmente ajustada, vai ser a terceira vez que eu colocar. Porque aí depois eu paro e falo, deixa eu revisar todos os pontos da apostila. Tanto que eu só vou enviar a apostila para as pessoas depois, porque aí eu vou fazer todos esses ajustes. Ou clavícula. Essa parte aqui, tá? Aqui é a mesma coisa dessa parte aqui. Ela atua também aqui. É bem gostoso aplicar o reiki direto nessa parte. A pessoa pode estar de costas ou até mesmo de barriga para cima. Você coloca a mão assim embaixo. Se não quiser pedir para a pessoa virar, você pode colocar as mãos embaixo. Trabalha tensões e contraturas frequentes dos músculos do trapézio, essa região que dá um peso. Trabalha a coluna vertebral, sistema nervoso, problemas nos pulmões, doenças, alergia, respiração. Corpo emocional promove redução do estresse, relaxamento e diminuição de tensões, gerando autoconfiança e tranquilidade. No corpo mental, desenvolve serenidade, centralização e estabilidade. E no corpo espiritual, favorece a recepção de energias superiores. Essa região, ela é muito importante no segundo setênio da criança, porque é quando a criança ela começa a interagir com a sociedade, né? Quando a criança começa a ir para a escola, quando começa a trocar os dentes. Quando cai o dente da criança, o que a gente fala? Abriu uma janelinha. É como se na vida realmente, quando começa esse momento de troca de dentes, abrisse uma janela para a criança, né? É isso, acho que eu já falei tudo, né? O corpo espiritual favorece a recepção de energias superiores. Outros pontos importantes aqui são joelhos, pés e mãos. As mãos e os pés são importantes pontos de transmissão de energia. E os joelhos, é bem importante considerá-los também nas sessões, porque é onde está a nossa flexibilidade. Nos pés e nas mãos temos pontos reflexos que estão ligados a outras regiões do corpo, que ao serem irradiados pelo reiki, desbloqueiam os canais elétricos da ligação, facilitando o fluir da energia, né? Tanto que a gente tem a reflexologia, a gente tem pontos da mão, meridianos da mão que representam todos os nossos órgãos. Podemos começar ou terminar o tratamento pelas mãos ou pelos pés, e a aplicação nos joelhos auxilia o tratamento da dor local e traz flexibilidade e humildade. Uma coisa que eu lembrei aqui de falar para vocês. Às vezes, os nossos polos ficam invertidos. A gente fazer o reiki assim, nas mãos e nos pés do cliente, também serve para equilibrar os polos do cliente. Outras técnicas que eu gosto muito. Esse alisamento da aura. O que é o alisamento da aura? Quando você recebe o cliente para aplicar reiki, ele vai trazer uma desarmonia. Então, ele ainda não está totalmente relaxado. É lógico que só você preparar o ambiente, trazer uma música, fazer uma anamnese, acolher aquele cliente, ele já vai começando a se soltar. Mas uma coisa que é bem bacana para o início de uma sessão é o alisamento da aura. Que o que é? Você, antes de começar a aplicação do reiki, você vai, como se você fosse fazer basicamente o alisamento, né? Ele vai passando a mão, não vai passando a mão nele, tá? É fora, assim, do corpo. Ó. Isso serve também, a gente chama de escanear. Quando você começa a passar, assim, por todo o corpo do cliente, em movimentos circulares, bem devagar, você vai perceber, aqui eu senti minha mão formigar. Olha, aqui tá mais leve. Então, você vai fazendo esse movimento em todo o corpo. Não interessa se é de cima para baixo, de baixo para cima, não tem uma ordem certa. Vai passando por todo o corpo para você ir escaneando e percebendo
o corpo do cliente e acalmando, fazendo esse alisamento da aura. Deixa eu receber alguém que tocou o sininho. E a varredura da alma é praticamente a mesma coisa que eu digo, a mesma atuação, só que é no final da sessão, você vem com movimentos, ó, não aquele circular assim, levezinho. Vocês estão me vendo bem? Deixa eu tirar aqui para ver se tá aparecendo, tá, né? Não aquele negócio assim, ó, tão suavezinho, devagarzinho, que é a varredura da alma. Desculpa, que é o alisamento da aura. Na varredura da alma, é como se você fosse acordando. É no final da sessão, justamente porque o cliente ele acaba ficando mais sonolento, e isso vai mostrando para o corpo dele, olha como o nosso corpo é inteligente, vai mostrando para o corpo dele que já está na hora de acordar, de voltar. Não que o cliente tenha dormido, né? Mas vai despertando o cliente. Então, pode ser movimentos circulares. Ó, tá vendo? É como se fosse até fazendo um arzinho. Se você fizer esse movimento em você, mesmo sem ser reikiano, você vai sentir a diferença do que é esse movimento aqui, que é o final da sessão. Eu tô fazendo só no braço, mas você vai fazendo isso no corpo todo. Do que é aquele movimento assim, tá? Então, essas são técnicas adicionais aí do Reiki. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui é a técnica de desconexão. Kenyoku. Significa banho seco, né? Ro significa técnica. Tem lá o Tiri-Ro, que é a técnica do joelho, e essa técnica que é a desconexão. Como que é essa técnica? Você terminou a sessão, aí você vai... deixa eu ver aqui, se dá para me ver direitinho. Peraí. Aqui. Você vai limpar para um lado, para o outro, para um de novo, aí você faz um braço, o outro, e aí você pode, tipo, jogar a energia para o chão, pode pisar na energia. É assim, como se você tivesse... Gente, me fugiu a palavra. Dando um comando, tá? Isso aqui é um modelo do Reiki. Ó, 1, 2, 3, 4, 5... 6. Joguei fora. Tá? É um comando que você está dando de desconexão. Um outro comando de desconexão que a gente pode usar também é assim, ó. Eu faço assim, né, com a minha mão, e aí eu jogo aqui para a terra, e aqui eu passo um zíper para cima, vou virar aqui, ó, para vocês verem, para cima, até aqui em cima, e corto para o lado. Essa é uma outra técnica também de desconexão. Ai, Vanessa, o cliente vai me achar esquisita se eu começar a fazer esses negócios aí. Então, o que eu faço? Simplesmente, mentalmente, eu falo, eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu, tá? Apenas mentalizar isso, você já está se desconectando do cliente. Eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu. Deixa eu ver se a câmera aqui tá boa. Tá bom assim, né? Deixa eu voltar aqui a nossa tela. Tem uma gata que tá passando de um lado pro outro. Meu Deus! Vai lá pra sua cama. Fica lá. Vou tomar uma água. Estamos chegando na reta final, viu, gente? Já que eu tirei aqui, tudo bem até aqui? Beleza, eu vou continuar então. Autoaplicação. Não precisa de um local específico, pode ser na sua cama,
Pode ser no banho, pode ser na sala, pode ser em qualquer cantinho. É bacana, se você tiver, ou talvez quiser, fica a sugestão, criar um hábito de ter um altar. Precisa de um altar, assim, muitas coisas, não. Mas, assim, esse altar seria um cantinho seu de meditação. Se você conhecer os seus os guás da sua casa, você pode fazer isso no guá da espiritualidade. Ou não. O meu altarzinho fica na sala, que é num pedaço que é o guá da família. Mas foi ali que eu consegui me adaptar, tá? Então, o que é esse altar? É um espaço, é o seu espaço, até não precisa ter nada, mas se você puder levar lá um elemento que represente a terra, que represente o ar, a água, o fogo, é bacana. Mas não é indispensável. O que é importante é ser um cantinho onde toda vez que você vai fazer a sua alta prática, a sua conexão com os seus mestres, você vai para aquele cantinho. É como se já ficasse meio combinado, sabe? Seu mestre já sabe que você vai se encontrar com ele ali, tá? Pode ser feito a qualquer momento, pode ser feito uma sessão completa ou para uma sessão completa ou para a cura de um órgão específico. Ai, tô com cólica. Coloca a mão lá onde eu tô com cólica e fica mandando reiki para aquela área lá, tá? E outra coisa, fazer a aplicação de 21 dias, a autoaplicação, para se sintonizar e expandir a energia reiki. Ou seja, depois que a gente faz a sintonização, é muito importante que a gente faça essa prática de autoaplicação por pelo menos 21 dias. Eu diria que para o resto da vida. Mas, nesses 21 dias, é bacana a gente fazer todos os dias, para a gente ir expandindo essa sintonização, potencializando isso. Depois desses 21 dias, eu não consigo fazer a autoaplicação todo dia, eu vou fazer uma vez por semana. Lá no nível 3, que a gente emana reiki, a gente combina um dia na semana para emanar reiki para o universo, né, para causas específicas, e aí, antes desse envio de energia, a gente faz a autoaplicação. Então, eu praticamente escolho fazer isso uma vez na semana, tá? Aqui tem as posições, as sugestões da autoaplicação, e aí eu falei para vocês, né, eu não tenho uma hora para ficar fazendo, quanto mais a gente faz, é melhor. O tempo que for confortável para vocês, mas não consigo fazer durante 1 hora, 5 minutos em cada ponto, eu fico 1 minutinho. Tem toques, tem músicas com sinos tibetano, a cada 2 minutos, a cada minuto, a cada 3 minutos, a cada 5 minutos, que aí você sabe que deu aquele tempo e você vai mudar de posição, tá? E eu tenho uma técnica que é lá do nível 3, por quê? Não pode ser aplicada agora? Pode ser aplicada só com o Chokurei, mas lá no nível 3, como a gente está expandindo esse canal de energia, ela é muito mais potente, que é o Chiryo-ho, que é a técnica do dedão. O que eu vou fazer? Ai, gente, importante eu falar isso para vocês que eu esqueci. No início da sessão, o que a gente faz? Pelo menos no começo, até você encontrar a sua técnica, a sua prática, que pode ser nem desenhar símbolo, mas o que é recomendado é no início da sessão, eu desenhar o símbolo na mão, então eu venho aqui, desenho o Chokurei, aí eu faço Chokurei, 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 e aí eu venho na outra mão, desenho o Chokurei e faço Chokurei, 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 tá? Isso até antes lá do gachô, para você já ir se conectando com o símbolo. E aí você leva o símbolo. Só que hoje eu não faço mais isso. Por quê? O Chokurei, ele já tá em mim, já tá na minha mão, já tá na minha mente. Mas no começo é importante sim, tá? A gente fazer isso. Então, esse Chiryo-ho, o que fala? Para você fazer essa técnica, né, de ativação do Chokurei. E aí você vem, deixa eu voltar aqui para eu me ver de novo. Aqui no umbigo. Tá vendo? Eu tô de vestido e não vai dar para mostrar colocar meu umbigo de fora. Mas você coloca aqui, ó, os dedões no umbigo e você fica emanando, pode ser o dedão ou pode ser aqui, ó, o dedo médio.
O dedo médio você coloca no umbigo. Vou virar aqui um pouquinho. Aqui, bem o meu umbigo. Eu vou ficar um tempo aqui, ó, emanando para o meu umbigo essa energia e ela vai fluindo para todos os centros, para todos os pontos, para todos os chakras, tá? Só que ela é mais potente lá no nível 3, por quê? Porque eu tenho técnicas lá para potencializar essa energia. Então, assim, vou fazer um alinhamento energético dos chakras. Ao invés de eu ficar fazendo em cada chakra, eu vou lá e faço no umbigo. A aplicação em animais. Tatinha, quer receber um reiki? Os animais, eles têm esses principais chakras também, que está aqui nessa imagem, tá? Um ponto importante é que tem animal que ele pode querer ficar recebendo muita energia, principalmente os cachorros. Agora, pode ser que tenha um cachorro mais agitadinho que não queira, tá? Pode ser que tenha um gato mais calminho que queira ficar um tempão recebendo, outro gato não quer. O que é importante? É deixar fluir, tá? Não querer forçar o bichinho a ficar lá recebendo. E outra coisa importante, as crianças e os animais, eles puxam a energia muito mais rápido. Por quê? Porque eles não têm pontos de vista, eles recebem. Então, eles estão mais permissivos. Então, pode ser que numa criança, você vá, coloca um pouquinho, a criança já não quer mais calar, porque ela já recebeu o que tinha que receber. A mesma coisa os animais, tá? Então, eles têm esses pontos importantes. Gente, a Mel é impressionante. Ela ama um reiki, ela ama uma massagem. Quando alguém deita para eu fazer massagem... uma vez eu até fiz um story que foi muito engraçado. Ela fica indo lá com a cabeça querendo por tudo. E assim, é massagem mesmo, no corpinho todo dela que ela gosta de receber. O reiki pode ser realizado em animais, plantas, alimentos, objetos, imóveis. Entrar em contato com a energia da entidade que receberá o reiki. O que é isso? Deixa eu só ver tudo, veja o que eu tenho para falar para vocês. Animais possuem corpo físico, anímico e astral. Existe um eu superior para cada espécie de animal. Plantas possuem corpo físico e anímico. Existe um eu superior para o reino dos vegetais. Cristais possuem corpo físico apenas. Existe um eu superior para o reino dos minerais. Sintonizar-se sempre com o eu superior. Então, vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Se eu falar para a Tata se ela quer receber reiki, ela no máximo vai me fazer um miau, ela não vai me responder. Então, eu tenho que me sintonizar com o eu superior do animal e pedir permissão, pedir licença para emanar reiki para ela, tá? As plantas, a mesma coisa, eu peço licença para eu colher uma flor, eu peço licença para aquele reino que representa as plantas para eu colher uma flor. Para eu colher numa horta, eu peço licença, eu me comunico com aquele reino, para eu emanar um reiki, para eu fazer uma colheita. Tá? Os cristais, a mesma coisa, eu me conecto com esse reino dos cristais, esse reino dos minerais, para eu poder fazer a emanação do reiki para eles. O alimento, como é que funciona a questão do reiki? Esse é um ponto bem interessante, viu? Uma das coisas que me prende é que eu gosto de fazer a comida, porque enquanto eu estou fazendo, eu estou emanando reiki. Mas se eu terceirizar isso, eu tenho muito mais tempo, como pode melhorar? Aí o ponto de vista para aquela comida que já está pronta, eu também posso fazer isso. O que acontece? O arroz que a gente cozinha, ele passou por um processo de plantio, de semeadura, de colheita, de transporte, de industrialização, de transporte novamente, até chegar na gente, até chegar em casa, pensa quantas pessoas não tocou naquele pacote de arroz. E cada pessoa que tocou naquele arroz, aquilo que ela estava vibrando foi um pouquinho para o arroz.
Pode ser que uma pessoa que tocou naquele arroz estava super feliz porque, sei lá, descobriu que estava grávida. A outra estava muito frustrada porque brigou com a mãe. Entende? E pensa quantas mãos passaram, quanta energia aquele pacote de arroz foi captando. E aí, onde é que é importante aqui o reiki? Quando eu vou cozinhar aquele arroz e eu me preparo com o reiki, fico emanando o reiki para ele, eu vou intencionando que toda aquela energia que ele absorveu desde o seu plantio até o momento atual seja transmutada em amor incondicional. E que ele possa trazer para mim as suas características naturais. Então, isso faz com que eu ingira menos agrotóxicos e com que eu potencialize naquele alimento as características naturais dele, tá? Quando eu estou fazendo um alimento, eu estou emanando muito mais vibração para aquele alimento. Mas se eu vou num restaurante, eu não sei se o cozinheiro estava de bom humor ou de mau humor, eu posso simplesmente enviar uma intenção, um reiki rápido ali também, tá? Bom, acho que era isso. A gente já falou desses 21 dias, né? Depois da sintonização, que é importante fazer esses 21 dias. Dúvidas que costumam surgir. Nossa, eu não vou poder beber, nem comer carne nesses 21 dias? Meu Deus do céu, tem um churrasco, tem um forrozinho. Então, quer dizer então que toda vez que você vai dar um curso de reiki, você tem que fazer esses 3 dias, os mesmos 3 dias que eu falo para vocês que vão se sintonizar, que não pode tomar álcool, que não pode comer carne, isso e aquilo, vou ter que virar vegetariana, porque se eu for dar um curso por semana, eu só posso comer carne 4 dias na semana? Não tem que virar vegetariana, mas a tendência quando a gente começa a se conectar com essa energia, é que a gente vai tendo mais vontade de se alimentar melhor. Não significa que você não pode beber, não significa que você não pode comer carne, mas você vai diminuindo a quantidade e frequência de fazer isso. Naturalmente, vai ser uma vontade sua, não vai ser um desafio, não precisa ser por obrigação. É lógico que no começo, quando a gente está viciado em algo, é mais desafiador, mas com a prática, isso vai se tornando normal. Teve um momento, não muito lá atrás não, viu? Foi depois que eu mudei aqui, que eu já comentei com vocês em outros momentos, que foi um processo desafiador. Esse apartamento, ele estava, assim, com uma energia densa que eu nunca vi antes. Então, foi um momento que eu estava mais propícia aos desejos mundanos. Sabe aquele negócio de querer tomar um vinho com frequência, de querer um chocolatinho toda hora? Eu estava com isso muito aflorado em mim. E aí foi na época em que eu fiz a yoga quântica. E a gente passou por uma maquininha lá, não lembro como é que chama, para ver como é que estava toda a nossa aura, todos os nossos chakras. E essa maquininha, assim, me entregou na hora lá para a naturopata, que fazia parte da equipe da Valentina. Estava dando a yoga quântica para gente. Mas, o que eu vou fazer? Eu estou necessitada naquele momento. Tem algo aqui acontecendo que eu estou precisando daquele externo para suprir. Eu estou precisando daqueles desejos mundanos para suprir esse algo externo. Não dá para eu começar a entrar na chibata e me culpar por causa disso, entende? Mas o que eu posso fazer é isso. Potencializar a emanação do reiki, que quanto mais eu vou me aplicando o reiki, mais essa vontade vai se afastando. Nossa, hoje, eu não lembro qual foi a última vez que tomei um gole de vinho. Assim, eu estava até quase desapegando aqui do meu frigobarzinho, da minha adeguinha de vinhos, porque, de verdade, eu não tenho recebido visita, não tenho tomado, só fica aí ligada com as coisas lá dentro. É isso, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Preparo do ambiente. Se você vai trabalhar com reiki, é importante ter uma maca, né? É mais confortável para você e para o cliente. Mas lembrando que se você não tem, o seu atendimento é só na poltrona,
e você sente que ele está precisando de um reiki, você pode fazer o reiki ali na poltrona mesmo, sentado, você consegue acessar todos os pontos dele, tá? Sobre o preparo do ambiente, que a gente falou lá no momento de falar sobre o reiki. Importante que o ambiente esteja limpo, primeiramente a gente tira a sujeira, né? Até porque é aquilo que eu falei também. O nosso banho físico, ele não serve apenas para limpar a minha pele. Quando eu lavo as minhas mãos entre um atendimento e outro, eu não estou limpando a minha pele. O cliente que eu atendi não está sujo, entende? Eu nem coloquei a mão nele, porque eu posso manter uma distância, né? A energia acaba absorvendo. Lembra quando a gente falou dos corpos sutis? Aquela imagenzinha dos corpos? Então, é isso. O nosso corpo físico, ele também tem a energia sutil. A sujeira física passa também para a energia sutil. Então, ambiente limpo, sem excesso de energia, excesso de equipamentos ligados, muita coiseira espalhada por aí, um negócio clean é importante. Proteção do ambiente, sal grosso com alecrim, cobre, turmalina negra, selenita, carvão, são tudo... Fugiu a palavra? Objetos, né? Elementos. São elementos que trazem essa limpeza energética, tá? Uma música relaxante, bacana, a gente tem aquele sonzinho relaxante, isso vai trazendo harmonia, vai fazendo com que o cliente queira cada vez mais estar no seu espaço, porque quando ele chegar lá, seu espaço está tão gostoso que ele vai querer ir lá sempre. Representações dos elementos. O ar, ele pode ser representado pelo incenso, o fogo pode ser representado pela vela, inclusive, não precisa ser uma vela mesmo. Pode ser até aquelas velinhas artificiais, sabe? Mas que traz... que representa a vela, ela também funciona como uma representação do fogo. A água pode ser uma fonte, um jarro de água, ou um copo de água que você tenha naquele espaço. A terra pode ser representada por cristais e por plantas. E o chokurei no ambiente para proteção e sintonização. Ou seja, toda vez que você chegar no ambiente, você pode fazer um chokureizão e perceber, intuir, imaginar, sentir que ele foi para todos os cantos. Ou então você pode fazer um chokurei e jogar para um canto, um outro chokurei, jogar no outro canto. Para cada canto você vai jogando chokurei. Quando eu me mudei para outra casa, lá em Valinhos, em 2018, eu fazia o reiki em parede por parede. Aliás, gente, bem bacana isso. Eu devia ter contado lá no primeiro encontro, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu morava numa casa que tinha uns 500 metros quadrados de construção, 440, alguma coisa assim, e tinha uns 800 metros de terreno. Lógico que eu não fazia no terreno todo. Mas na casa, eram 3 andares a casa. Eram 3 andares a casa. E eu começava no banheiro dos meus filhos, que é sempre da esquerda para a direita, do fundo para frente. Então, começava lá no banheiro dos meus filhos. Gente, não é sempre assim, não, tá? É a ordem que eu sigo, que eu aprendi, mas se você quiser começar no meio da sala e para os outros cantos, pode ser também. Então, não vamos seguir, não precisamos ficar preso a regras. E aí eu ia passando cômodo por cômodo, parede por parede, eu ia emanando assim, ó, o chokurei. Demorava um tempão, mas eu sempre faço isso quando eu entro em uma nova casa, em um novo ambiente. Gente, teve um dia que chegou na última parede, eu tava com a mão assim na parede, e vocês não têm ideia, começou a jorrar água da parede. Era embaixo de uma escada. Eu olhei aquilo, eu falava, como assim? Sabe assim, aquela parede não tinha nenhum banheiro naquela parede, não tinha pia. Eu nem sabia que passava um cano ali. Eu sei que abriu um buraco e a água começou a vir, que a minha sala quase virou uma piscina da escada, debaixo daquela escada ia para um salão assim. E aquela água jorrava, 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 jorrava. A água é representação das emoções. Imagina o que
os desafios que aquela família que morava ali anterior não estava vivendo para precisarem vender aquela casa. Imagina as emoções que não estavam presas, estagnadas naquela parede. E aí, conforme foi passando o reiki, foi arrastando, chegou ali no final, o negócio precisava vazar, precisava ir para algum lugar. Então, simplesmente apareceu. Eu queria ter filmado isso, mas não dava, né? Nunca imaginar que isso ia acontecer. E começou a fluir, a jorrar toda aquela água. Mas vocês não têm ideia da leveza que veio depois disso, tá? Então, essa foi uma experiência bem interessante com o reiki. Uma outra experiência, tem várias, mas não vou ficar tomando todo o tempo, não. Essa eu achei bem bacana, que a gente estava falando justamente de ambiente. Mas uma outra muito interessante também, que teve comigo com o reiki, alguém aqui conhece a Serra do Japi, em Jundiaí? É um morrão, né? E eu estava indo levar a Gabi. Ela ia acampar na casa de um pessoal que, gente, eles têm uma casa hobbit, nossa, divina, maravilhosa. E todos os colegas estavam indo acampar lá no sítio deles. E estava chovendo. E o que acontece com um carro quando ele está numa subida cheia de barro, na chuva, derrapa, né? Se você não mantém o fluxo, ele vai derrapar. E aí, só que aquela passagem era ou você vai ou você vem. E de repente me aparece uma picape na frente. O que eu fiz? Joguei o carro para um cantinho assim, parei o carro para a picape continuar passando. Pergunta se eu saio dali depois. A cada partida e tentativa de acelerar, o carro ia um tanto para trás. Eu sei que ele já não tinha mais espaço para ir para trás. A roda já estava no limite. Era assim, um respiro e eu caí aquele morro todo. Meu, pensa o desespero da pessoa na hora. Pensa a angústia que eu não estava. Que eu tentei umas 3 vezes e o carro foi para trás. Aí eu falei, Gabi, só reiki salva aqui. E a minha filha, totalmente descrente de qualquer coisa relacionada à energia. Ela falou assim, pode fazer seu reiki aí, mas vamos ficar fora do carro. Aí eu sei que eu parei o carro, entrei no carro, ela ficou fora. Eu até concordei, porque eu falei, se não der errado, pelo menos morre só eu, né? Você fica aí. Entrei, consegui me acalmar, fiz o reiki no carro, e aí eu dei partida e o carro saiu. No que eu consegui sair o carro um pouquinho, eu parei, ela entrou e a gente continuou a seguir o fluxo. Mas olha, eu vou te dizer, é só por reiki mesmo. Ai, meu Deus, falei demais. Enfim, para a gente finalizar, queria saber se foi bom para vocês. E agora eu vou sair aqui da apresentação e eu quero ouvir vocês. Quem vai falar comigo? Como é que foi aqui para vocês? Vou tomar um gole de água enquanto alguém cria coragem de abrir o microfone, a câmera, e trazer dúvidas, comentários. Muito bom. Mas eu acho que eu Peraí, deixa eu colocar meu fone de ouvido, senão eu não vou ouvir. Pode falar. Muito conteúdo, não assimilei ainda direito, não. Mas é assim mesmo. Vendo, revendo, praticando. Na verdade, o mais importante do que ver e rever é praticar. A prática é tudo. Entendi. Tá? Mas ficou dúvidas? Pode falar. Vanessa, não, só para dizer, compartilhar, que eu fiz 2 cursos já de Reiki. Com uma prof, eu fiz do nível do 1, 2 e 3A, e com outra, eu fiz todos eles. E, de alguma forma, contigo, eu tive acesso a informações que eu não tinha tido ainda. Então, assim, a necessidade de eu vejo a necessidade de eu estar revendo esses conhecimentos todos e absorvendo mais ainda, urgentemente. Das colegas, quem sentir de fazer, como eu te disse, eu já fiz 2 cursos. Uhum. E eu não tive... Tem informações que tu passou, conhecimentos que tu compartilhou, que eu não tive acesso antes. E eu quero rever isso. Com toda certeza, todos os níveis. Sim, com certeza. Sabe por quê? É aquilo que eu disse. Tem as coisas que são básicas do reiki,
Mas a gente traz também a nossa bagagem. Como, por exemplo, eu falo para vocês, olha, o Reiki fala que a gente tem que ficar 5 minutos. Eu tenho que trazer aquilo que está no material que o mestre tem que levar. Eu não posso omitir isso, entende? Só que eu também não preciso me prender a isso. Eu posso trazer a minha experiência. E em tudo é assim, nos seus atendimentos vai ser assim. Tem a técnica e tem a sua experiência, que é como você passou por aquela técnica. E de verdade, eu já atendi várias pessoas, já sintonizei várias pessoas que já eram reikianos por esse mesmo motivo e também pela sensação de ter com quem contar. Né? Que às vezes você faz e você se desconecta daquela escola, daquele mestre, pede contato, não tem acesso, e aí você não tem com quem contar, tá? Então será super bem-vinda quando quiser fazer novamente os próximos níveis, certo? Quem mais, gente? E quem quiser fazer a sintonização, para vocês que estão aqui, ainda dá para aproveitar aquele valor lá do 180, tá? Eu sou super aberta para negociar, e penso até nos próximos níveis, se eu conseguir formar turma, vamos ver como que vai ser. Eu tenho procura para pessoas que estão no nível 3A, justamente por isso, porque já fizeram todos os cursos de Reiki, exatamente isso que a Ivete trouxe, tem umas 4 pessoas que passaram por isso, mas que querem sintonizar de novo, e elas escolhem sintonizar o nível 3 para já receberem tudo, porque para quem é mestre, sabe que quando a cada sintonização que a gente faz, a gente reforça a sintonização anterior, tá? É isso. Não havia suporte. Eu também. Eu fiz o curso de Reiki 3 vezes, porque eu só fui conseguir ter algum suporte no 3º. E foi aí que eu consegui ir para o mundo levar o Reiki. Muito conhecimento com o objetivo que preciso. Eu vou ter que sair e levar a minha filha na escola. Agora, muita gratidão. Ótimo. Então, Rosângela, vem fazer a sintonização, viu? Muito importante. Todas vocês, fica super o convite, está super acessível, de verdade. Só não faz quem não quer. Quem não quer fluir essa energia maravilhosa, minha gente? Bora! Então, é isso. Ficamos por aqui. Eu vou buscar meu pequeno, maravilhoso aniversariante que está com dor de barriga e dor de cabeça. E avançamos. Vamos fazer todos os níveis, certo? Gratidão, beijos, grande, e até nosso próximo encontro. Obrigada, beijo. Beijos.